Sacerdotisa Itfat Vadin Zilan, parte 5. A cabeça morta. Os Glamourox andaram em silêncio cercando Matilda em uma multidão apertada, mas ainda mantendo alguma distância dela. Era uma visão estranha. As figuras cinzentas com seus rostos de cera e entre eles uma loira azul usando um laço rosa. Foi uma procissão verdadeiramente fantasmagórica, composta por uma boneca viva rodeada de manequins. Você nunca diria de Matilda que ela era apenas uma boneca Barbie. Algumas pessoas são bonitas e outras são bonitas. É a diferença entre forma e conteúdo. Matilda era uma daquelas pessoas que tem algo sobre eles. Mas a principal coisa que a distinguia do quadro geral não era tanto sua silhueta colorida como contra o fundo do cinema preto e branco, mas sua força vital. Todo o resto, incluindo as figuras cinzentas, não estava tão morto quanto sem vida, e se assim fosse. O outro mundo provavelmente se parecia muito com isso, não tão diferente do nosso. Era apenas diferente porque estava do outro lado. A questão é, do outro lado de quê? Essa pergunta permanece sem resposta por enquanto. Matilda não estava preocupada com a física de tais fenômenos nesse momento. Sua mente estava cheia de pensamentos ansiosos sobre o que aconteceria a seguir. Em virtude de alguma coincidência predestinada, ela acabou em um mundo estrangeiro e ainda não estava claro como ela poderia escapar. Ela não conseguia ver nada em que depositar qualquer esperança. O que ela deveria esperar de seus companheiros sinistros, ela não ousava imaginar. Os rostos dos Glamourox expressaram uma determinação sombria de descobrir por si mesmo algo que poderia custar a vida de Matilda. Embora os Glamourox não estivessem tocando Matilda, eles a olhavam com desconfiança. Um dos que passavam na frente virou-se, mostrou a língua e gritou: "Criada sintética!" Sem dúvida por hábito. Mas então ele levou um tapa. A empregada deveria ser deixada intocada até que finalmente fosse determinado quem ela realmente era, mana ou simplesmente uma empregada comestível. A situação de Matilda foi agravada pelo fato de ela estar desesperada para ir ao banheiro. Pelo menos eu só quero um número 1 por enquanto, ela pensou. Mas aí está a coisa. Como lidar com isso? Que sexo eles são, eu me pergunto. Ela não havia observado nenhuma indicação externa de gênero. Então, ela foi atingida por um pensamento terrível. Eles podem não apenas comê-la, mas abusar de seu corpo para o conteúdo dos seus corações. Quem sabe de que maneiras horríveis? Ela trotou apressadamente em seus sapatos de plataforma e bateu o dedo do pé contra uma pedra. A pobre garota teria dado qualquer coisa para estar de volta em seu próprio mundo novamente. Nunca mais serei caprichosa, ela pensou. Serei obediente em tudo. Nunca mais vou tirar meu laço maravilhoso. Farei qualquer coisa, apenas me mande de volta. Lembrando-se da reverência, ela experimentou novamente aquela mesma sensação estranha nas costas. Não ficou claro por quê, mas parecia dar-lhe força e, por algum motivo, fez Matilda sentir que tinha a capacidade de controlar os eventos. Era como se ela pudesse escolher o que veio a existir e o que não veio. De repente, ela percebeu que estava separada de tudo que a cercava e de tudo que estava acontecendo com ela. Ela era a realidade em que se encontrava. Ela existia de si mesma, independentemente, assim como a realidade. Matilda de repente entendeu, não com a mente, mas com todo o seu ser, que aqui ela tinha acabado em um livro e deveria vagar por eles, pelas páginas que encenavam o enredo. Era como um filme que você assiste enquanto mergulha em uma realidade fictícia. Se você ceder e se entregar ao que está acontecendo, não terá outra escolha a não ser desempenhar o papel que lhe foi designado. Mas e se Matilda optasse por não fazer isso? E se ela permanecesse separada e o filme se separasse dela? Isso pode realmente ser a minha realidade? Pensou Matilda. Não, esta não é a minha realidade. Algo está errado. Esse tipo de coisa acontece em sonhos, mas isso não é um sonho. Embora que diferença faz, pelo amor de Deus? Tudo vai ficar bem comigo, aconteça o que acontecer. Não sei como, mas sei que vou ficar bem. Não tenho outra escolha. Que outra opção existe? Isso é o que eu decidi, ponto final.
Imediatamente após esse pensamento, algo aconteceu. Para sua surpresa, Matilda notou uma faixa preta inclinada do céu até o chão, como se alguma força desconhecida tivesse virado a página da realidade. Os cinzentos pareciam não prestar atenção a isso e continuaram sua mesma procissão sombria, como se nada tivesse acontecido. Matilda, no entanto, de repente se sentiu muito melhor e estava confiante de que, a partir de agora, tudo ficaria bem. Enquanto isso, eles chegaram aos prédios para os quais estavam indo. Não era uma cidade ou uma vila, mas algo bastante estranho. Por toda parte haviam casas simples, cúbicas, com paredes lisas e cinzentas, feitas de um material que Matilda não reconheceu. As casas eram intercaladas com reentrâncias vazias, com a mesma estrutura cúbica, e havia escadas por toda parte, algumas levando aos telhados, outras descendo em poços, e ainda outras torcendo sem sentido e desaparecendo no nada. O entrelaçamento fantasioso da estrutura cúbica e nichos, junto com as muitas escadarias, criavam uma cena absurda. Por um caminho indireto, passando de uma escada para outra, saíam para o que parecia ser o único espaço aberto, uma praça, no meio da... Por um caminho direto, passando de uma escada para outra, saíam para o que parecia ser o único espaço aberto, uma praça, no meio da qual se erguia uma construção, não menos estranha do que qualquer outra coisa neste lugar peculiar. A construção era um monólito preto com um perímetro oval cercado por colunas salientes, que se dobravam suavemente para cima para formar uma cúpula com nervuras. Ao que tudo indica, este era o mesmo Rejum sagrado, embora sua forma sinistra lembrasse mais uma nave espacial. Os Glamouroks não poderiam ter construído tal estrutura, ou o resto da cidade. No mesmo momento em que a procissão se aproximava do megalito, a construção produzia um som de trombeta surpreendentemente poderoso em tom baixo, que permeou o espaço circundante. Assim que o som chegou aos ouvidos dos Glamouroks, eles começaram a fazer barulho e correram para dentro. Matilda os seguiu com um misto de curiosidade e medo. O megalito tinha a mesma forma por dentro e por fora. Os pilares negros que se estendiam para fora das paredes erguiam-se suavemente para cima em uma cúpula alta. Um brilho verde emanou em algum lugar de um nicho perto do chão. O chão era preto e liso como um espelho. O local estava vazio, exceto por um único elemento no centro que parecia ser um altar ou pedestal retangular feito do mesmo material do piso. Uma cabeça crescia do pedestal, careca e cinzenta como os Glamouroks. A cabeça se contorcia com caretas sem emitir nenhum som. Os Glamouroks cercavam o altar, empurraram Matilda para dentro do círculo, caíram de joelhos e com as mãos levantadas começaram a fazer invocações. Mano Glamok. Sem mudar sua expressão de uma careta, a cabeça falou em um tom baixo. Leia rabiscos. Você não deve ler a carta. Eu sou Mana. Eu posso. Mas você não pode. Mana Veta, Mana Sana, Mana Una, Mana Mana. Os Glamouroks remurmuraram um mantra, repetindo obedientemente as palavras que o chefe falou. Mana Oga, Maka Mana, Mana Osha, Mana Shana, continuou o Glamour. Obviamente era ele. Leia rabiscos, então você estará cheio. Não faça as coisas que não são permitidas, caso contrário, haverá um acidente. Os selvagens colocaram a cabeça nas mãos e gemeram. Uma vaia, é bom! Quem é Mana aqui? Perguntou o chefe. Quem você precisa beijar por aqui? Glamok, Glamok, Mana, Glamok. Eles responderam e começaram a esfregar os rostos na mão, esmagando impiedosamente seus narizes. Elogia-me! O Glamour gritou ameaçadoramente, acompanhando as palavras com terríveis caretas e emitindo um murmúrio monótono. Oa-co-com, oa-o-on, oa-com. Os Glamouroks repetiram. Eles continuaram por mais algum tempo, seguindo a liderança do chefe.
Mas depois, gradualmente, ficaram quietos e voltaram seu olhar para a empregada dentro do círculo. Matilda ficou completamente perdida, sem saber o que fazer consigo mesma. Eles claramente esperavam que ela fizesse alguma coisa. Era hora de tomar medidas urgentes e, como ela corretamente supôs, tinha que ser algo extraordinário, pois sua autoridade havia diminuído rapidamente na presença do glamour. Ela também estava desesperada pelo banheiro. Matilda não conseguia entender que tipo de cabeça era aquela, se estava viva e, em caso afirmativo, por que estava crescendo do monólito. Enquanto ela observava, ele continuou a murmurar e fazer caretas. Então Matilda viu algo mecânico na cabeça. Ele repetia periodicamente os mesmos movimentos em um ciclo. Ela não tinha nada a perder. Era agora ou nunca. Se ela não tomasse a situação em suas próprias mãos, nesse exato segundo, ela estava acabada. Sem mais hesitações, Matilda subiu no altar, abriu o zíper do macacão, agachou-se e aliviou-se bem em cima da cabeça falante. Os Glamorocks olharam para ela completamente estupefatos, um olhar de horror indescritível aparecendo em seus rostos, anteriormente desprovidos de qualquer expressão facial. Eles observaram todo o espetáculo sem fazer um único som. Tendo completado o sacrilégio, a diva se levantou e calmamente fechou o zíper novamente. Nesse momento, a cabeça começou a emitir faíscas, então se contorceu e, com um murmúrio desvanecido, parou completamente paralisado em uma careta lamentável. Matilda entendeu agora. De pé no pedestal, ela deu aos selvagens o olhar triunfante. Seu glamour foi derrotado. Depois de uma pausa inicial, Matilda fez a pergunta sagrada que já tinha ouvido antes. Quem é Mana aqui? Manatida, Manatida, os Glamorocks gritaram. O som de suas vozes desapareceu e novamente eles choraram. Você é nossa nova Mana. Nesse instante, os Glamorocks caíram de joelhos, enxugando seus rostos pelo chão como antes. Matilda desceu do pedestal e começou a dar ordens. Pare! Levante-se! Realmente, levante-se! Eu te digo! Os Glamorocks se levantaram e a cercaram, ainda mantendo uma distância respeitosa. A diva finalmente voltou a ser ela mesma e perguntou: Então, o que vamos fazer? Eagbis, os cinzentos gritaram. A cabeça morta não parecia mais interessá-los. Eles olharam com admiração para sua nova mana, pronta para seguir qualquer ordem que ela lhes desse. Matilda parou e pensou por um momento. Ela tinha acabado de escapar de um destino terrível, encontrando uma saída do que ela supunha ser uma situação desesperadora. Ela nunca tinha experimentado algo assim em sua vida antes e, naturalmente, nunca poderia ter se imaginado capaz de lidar com tal crise. Mas os eventos estavam se desenvolvendo tão rapidamente que ela não teve tempo para se surpreender ou comemorar. Como antes, Matilda enfrentou uma infinidade de questões não resolvidas. O que era a cabeça? O que era esse prédio, essa cidade? Quem construiu tudo isso e por quê? Que mundo era esse em que ela se encontrava? Quem quer que fossem os arquitetos, definitivamente não eram os Glamorocks. A julgar pelo que tinha visto, a cabeça era um mecanismo elétrico que servia como meio de algemar esses povos primitivos. Agora a cabeça estava quebrada, mas a fonte de energia que alimentava claramente ainda estava ativa enquanto o monólito continuava a emitir seu brilho verde. O principal era descobrir o que Matilda faria em seguida. Se essas pessoas fossem primitivas, não havia como saber o que eles poderiam inventar. Isso significava que ela tinha que ocupar suas mentes com algo parecido com um ritual. Caso contrário, eles poderiam se tornar desobedientes a ela. Tendo considerado as circunstâncias, a inteligente Matilda, e ela era muito, sem dúvida, muito inteligente, decidiu começar estabelecendo algum tipo de vínculo com os grisalhos.